desenvolvimento econômico e infraestrutura. Por que o setor privado sempre foi tímido no investimento em infraestrutura no Brasil? Desde os tempos do Barão de Mauá, no século XIX, o Brasil chegou a ter alguns grandes empreendedores privados do mesmo porte que ele, mas não que gerassem um impacto econômico semelhante. Hoje a principal queixa dos grandes grupos empresariais brasileiros seriam empecilhos para a realização de grandes investimentos em infraestrutura, os quais estão associados a instabilidades econômicas e na insegurança jurídica que afeta negócios no país. Nesse sentido, é plausível que a classe empresarial se sinta pouco disposta a investir em grandes projetos de infraestrutura, dada tantas instabilidades políticas e institucionais observadas no país nos últimos anos. Entretanto, o setor empresarial mais influente também adota a prática do lobby para atingir seus objetivos junto às autoridades brasileiras, seja no Congresso Nacional, no governo ou mesmo até no próprio Poder Judiciário. Assim sendo, somente os médios e pequenos empresários, os quais não têm acesso à prestação desse tipo de intermediação política por meio de lobistas, é que terminam prejudicados, onde se percebe em razão disso, uma casta empresarial privilegiada em detrimento da grande maioria das demais. Desse modo, são muitos os especialistas que defendem a ideia de que o Estado Nacional Brasileiro deva promover reformas no sentido de modernizar práticas políticas e institucionais, além da burocracia pública, para facilitar os trâmites onde os grandes, médios e pequenos negócios tenham o mesmo acesso a recursos que as grandes empresas, controladoras de monopólios ou oligopólios no país. Nesse sentido, os especialistas também defendem formas de redução dos gastos do Estado Nacional Brasileiro para que a necessidade de financiamento privado do governo seja reduzida e, com isso, haja mais estabilidade fiscal, com maior controle sobre o déficit nas contas, no endividamento públicos e, por consequência, da moeda, que ajuda a estabilizar os preços. Contudo, desde os anos 1930, o governo brasileiro, qual naquela época, tinha uma estrutura de Estado e endividamento muito menores, que hoje sempre teve dificuldades em atrair capital para alavancar o desenvolvimento nacional. Além da reforma monetária em 1942, que introduziu o cruzeiro em substituição ao réis, reduzindo alguns zeros, tornando possível a conversibilidade com outras moedas internacionais, o que, em teoria, facilitaria a atração de novos investimentos privados, o que não ocorreu. Nesse ínterim, o Brasil já havia entrado oficialmente na Segunda Guerra Mundial, com o envio de tropas para a Itália, após ter um de nossos navios afundados por uma esquadra alemã. Mas somente depois de obter um financiamento junto aos Estados Unidos que tornou possível a viabilização da primeira siderúrgica que beneficiou o minério de ferro para a produção de aço no país. Após isso, o Brasil enfim deu início ao projeto de industrialização através da constituição da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, sendo que para isso, foi necessária a participação do Estado, através de uma empresa de sua propriedade para que isso se tornasse possível, já que não havia empresários dispostos a realizar esses investimentos no Brasil. A partir de então, os governos que se seguiram constituíram novas empresas estatais para realizar investimentos em áreas como energia, telecomunicações, aeroportos, portos e rodovias, pois o setor privado sempre demonstrou desinteresse em realizar grandes investimentos nessas áreas. Desde a década de 1990, porém, houve uma movimentação oposta ao que veio ocorrendo dos anos 1940 para cá, quando o governo passou a se desfazer de suas empresas, entregando-as ao setor privado. Tendo iniciado no governo Fernando Collor, de 1990 a 1992, passado pelo governo Itamar Franco, de 1992 a 1994, e Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002. Após um hiato de 13 anos, as privatizações voltaram com força no governo de Michel Temer, de 2016 a 2018, tendo sequência no governo seguinte de 2019 a 2022, com a privatização da Eletrobras. Hoje novamente as empresas estatais voltam ao foco, devido ao aumento dos déficits acumulados, principalmente da empresa de serviços postais, os Correios. Os bancos estatais como Caixa, ou de economia mista como o Banco do Brasil, Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste, sofrem críticas pelo fato de, mesmo tendo controle de suas gestões da parte do governo, não concorrerem com os bancos privados. Pelo contrário, Banco do Brasil e Caixa oferecem serviços a taxas muito maiores a seus correntistas que os outros bancos privados. A Petrobras também vem sofrendo muitas críticas, devido ao fato de, mesmo o Brasil ser autossuficiente em petróleo, ainda depender de combustíveis importados e isso interferir nos preços de produtos derivados de petróleo no país, extremamente dependente da cotação internacional e do dólar. Existe, portanto, a evidência de que a participação demasiada do Estado na economia nacional de um país, seja através de empresas estatais
ou financiando e concedendo facilidades a alguns grupos empresariais privilegiados do setor privado, não garante desenvolvimento sustentável, do ponto de vista do endividamento público, da estabilidade da moeda e da inflação. Hoje em dia, emerge o entendimento na sociedade leiga de que Estado inchado e cheio de pessoal trabalhando em sua burocracia não garante eficiência ou desenvolvimento da economia nacional. Entretanto, não há nenhuma garantia de que a fragilização do Estado também seja a comprovação de que o desenvolvimento ocorra com melhoras substanciais no padrão de vida da população brasileira, tendo em vista que, sob essa perspectiva, o Estado brasileiro sempre foi frágil e tomado por oligarcas, mesmo aqueles ligados ao setor empreendedor privado. Nesse sentido, é preciso lembrar também das privatizações que deram errado, tais como o setor de energia, o qual, mesmo estando sob controle privado, ainda não livrou o país do risco de apagões, além do setor de telefonia e internet, no caso específico da operadora Oi, que mesmo operando nacionalmente, após a fusão com a Brasil Telecom, está praticamente falida, não conseguindo sequer se manter no segmento de telefonia móvel celular, após a implantação da tecnologia 4G. Recentemente também, a Oi se desfez do seu serviço de TV por assinatura. Desse modo, é preciso a adoção de políticas públicas onde o Estado e o próprio setor privado se tornem eficientes, perdendo gordura e obesidade, adquirindo massa muscular capaz de fortalecê-los, tendo em vista que o próprio setor privado brasileiro também não é competitivo, justamente porque conta com muitos subsídios e incentivos do Estado. Alguns especialistas acreditam que o Brasil ainda se trate de uma economia muito fechada e que esta seria uma das maiores causas para a ineficiência das empresas nacionais e a baixa competitividade frente às suas equivalentes estrangeiras. Em muitos aspectos, as sugestões dos economistas liberais ortodoxos para o que defendem na melhora de performance e desempenho da economia brasileira são plausíveis, mas saber a medida correta para não comprometer a efetividade do Estado no sentido de promover justiça e equidade social ainda se faz como resultados muito incertos no futuro. O fato é que o Estado Nacional não pode mais financiar empresas, se precisa captar recursos junto ao setor financeiro privado, devido ao fato de as próprias empresas não terem rating suficiente para a captação desses empréstimos e o Estado ter mais facilidade. Nosso baixo estoque de poupança interna, a soma de todos os recursos financeiros, públicos e privados, disponíveis ao financiamento das atividades econômicas, é o principal empecilho para se promover políticas de desenvolvimento no Brasil. Cerca de 16% do produto interno bruto estão disponíveis a esse fim no país, o que é muito pouco. Seria preciso ao menos dobrar esse percentual. Uma saída, já inclusive adotada nos Estados Unidos pelo novo governo de Donald Trump, seria a formação de um fundo soberano, mas no Brasil, essa discussão sequer é percebida mesmo entre os economistas críticos do governo e que apenas apontam sempre como solução o corte de gastos públicos, essencialmente aqueles que prestam atendimento em serviços básicos à população tais como saúde, educação e previdência, apontados como gastos fixos indexados a percentuais previstos na Constituição Federal do Brasil.